Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estupa ao vivo. Eu queria agradecer muito vocês pelo carinho, queria agradecer muito pela participação de vocês aqui hoje. Queria lembrar que é muito importante compartilharmos para essa live aumentar o alcance. Eu não estou transmitindo no Facebook, então se você puder copiar o link dessa transmissão e colar no Facebook, isso ajuda muito. Se você puder copiar o link dessa transmissão também no WhatsApp e no Twitter, isso ajuda bastante. Eu estou nessa reta final aí das provas que eu estou fazendo e pretendo voltar a transmitir, né, tentar transmitir no Facebook na semana que vem. Até lá eu já terei feito as pazes com o Facebook, está tomando muito tempo para fazer aí esse processo de transmissão. Eu queria agradecer muito vocês que compartilham, vocês que participam, e vou começar aqui, como tradicionalmente, já lendo aqui os primeiros comentários da noite. Deixa eu passar aqui para os comentários. Isso. Ricardo Felipe, Lula livre, o verdadeiro presidente do Brasil. Rafa Martins, boa noite, Léo. Um grande abraço, camarada. MC Rafa Martins, de Cabo Frio. Pronto para uns aprendizados contigo. Muito obrigado, Rafa. Venha participar do grupo no WhatsApp, Clube do Estupa Oficial. O Clicério está deixando a mensagem aí com o número de telefone, prefixo 85 99603 7020. Inclusive, quem puder se inscrever aí no grupo criado pelo Clicério para discutir sobre o horário do programa, desse programa aqui, a versão em inglês, quem puder ajudar nesse sentido, vai ser muito bom. Assim que acabar essa correria, eu já vou conversar com o Clicério sobre quais foram as opiniões de horário, né, para a gente tentar fazer uma comunicação que leve o nosso drama para fora do Brasil. Eu estou vendo aqui que realmente eu estou tendo muito problema técnico. Hoje, misteriosamente, o computador começa mais uma vez a agarrar tudo, mas deixa eu trazer aqui esse superchat. Eu sinceramente, eu não faço nem ideia do que está acontecendo, porque olha, ontem durante a transmissão estava normal, nada estava agarrando, aí hoje eu tento fazer a transmissão e aqui o processador está marcando aqui 100%. O que significa que para continuar fazendo essa live, realmente eu tenho que trocar esse computador. Muito obrigado, Regina Brasil, Caminhos da Vida. Oi, Léo, boa noite, parabéns pelo Clube Estupa Oficial, organização, horário de funcionamento, bons debates. Tem até diretoria, nota 10. Bora, meninas da live, entrar pro clube. Beijos nas suas... Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. Eu vou conseguir. Vamos dar um jeito aqui de ler o superchat completo. Só um segundo. Agora que eu tô vendo que... Antes eu organizava tudo isso antes. Agora eu tô vendo aqui que eu não organizei antes. Então, só um segundo. Beijo nas suas. Termina aí mesmo. Eu tô achei que tinha mais, mas não tem não. Muito obrigado, Regina Brasil, pela ajuda, pela mensagem. Deixa eu trazer aqui mais mensagens que estão chegando. Tem muito tubarão em Recife, Cristina. Pergunta o Maier Mendes. Boa noite, Léo. Parabéns, Lula livre. Adão dos Santos. Boa noite, Léo. Do Joyce Rocha. O que achou da live do Ciro Gomes? Eu vi falar no conteúdo por causa da correria dos estudos. Acabou que eu não vi a live do Ciro Gomes. E olha, meu computador ele realmente está... Ele está realmente deixando a desejar. Eu estou tentando entender aqui o porquê que ele está agarrando absolutamente tudo, mesmo que... E não dá para saber, não. Olha aqui, tecnicamente falando, ele está exatamente o que estava ontem, só que hoje ele está agarrando. Madeleine Valadares. Hoje no Léo ao Quadrado foi angustiante sua fala. Madeleine. Olha, Madeleine. Tá muito difícil realmente eu expressar aquilo que eu gostaria de expressar. Eu sei que tá difícil para as pessoas entenderem. Você deve estar falando do momento que eu falei que se o Bolsonaro mudasse de posicionamento, isso seria muito bom pra gente, mas basta você pensar o seguinte, qual seria melhor? Bolsonaro já foi eleito, a eleição acabou. O que seria melhor? Um Bolsonaro que vai retirar direitos trabalhistas ou um Bolsonaro que decidiu não tirar os direitos trabalhistas?
Um Bolsonaro que vai vender todas as estatais ou um Bolsonaro que decidiu que não vai mais vender todas as estatais? Eu acho que nesse momento continuar insistindo na possibilidade, né, de o Bolsonaro não ser presidente é uma coisa utópica. Olha, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa, só para você ter uma ideia de como estão as coisas. Olha, o PT está pelejando de todas as formas para conseguir mostrar que as eleições foram fraudadas. O PT não vai mostrar que as eleições foram fraudadas. Isso é um sonho. Ele não vai conseguir, porque o poder aeciário, ele não quer julgar essas questões contra o Bolsonaro e a favor do PT. O que vocês precisam entender é que nós estamos vivendo uma situação no Brasil que está muito desfavorável. A gente está vivendo uma situação vergonhosa no Brasil e esse poder aeciário, ele não vai, sob hipótese alguma, tirar o Bolsonaro do poder a favor do povo. É muita coisa que está em questão. Então, com toda sinceridade, a única coisa que a gente pode fazer nesse momento é torcer para que o Bolsonaro cumpra o mínimo daquilo que ele prometeu para as elites. O máximo que a gente pode fazer nesse momento é torcer para que o Bolsonaro traia as elites. Então, eu sei que às vezes é difícil pensar isso, mas com toda sinceridade, a gente precisa... Uma coisa que os eleitores do Bolsonaro, eles costumam chegar aqui para tentar perturbar a gente com a seguinte fala: não vai haver terceiro turno. Mas isso não é questão de perturbar, isso é lógico, não vai haver terceiro turno. O máximo que a gente pode extrair do governo Bolsonaro é um governo Bolsonaro mais nacionalista, menos entreguista, mais a favor do povo, porque não adianta sonhar, o Bolsonaro está eleito, não tem mais eleição. Esse aqui é o detalhe. Boa noite, Estopa. Tem como fazer uma entrevista com o engenheiro da Petrobras chamado Estrela? Ele é um especialista na questão do pré-sal. Pode ser que sim, pode ser que sim. Posso tentar. Boa noite, Léo. Cheguei atrasada, sou assinante do 247, sou de BH como você. Estou estarrecida com a burrice desse povo do Bozo. Luísa Linda, parabéns. Muito obrigado, Maria José. Muito obrigado, Dilma Resistente, pedindo os likes. Canal Verdade. Opa, vamos em frente. Abração em todos aí. Pessoal, eu tenho compartilhado bastante material do Canal Verdade. Eu faço muita questão. Eu conheço o Paulo do Canal Verdade pessoalmente. E eu faço muita questão que ele seja mais um comunicador progressista. Ele tem um dom muito grande para comunicação. E quem puder ajudar crescendo o canal dele, foi inclusive ele que providenciou a entrevista, entrevista dupla, Aquias Santarém entrevistando Leonardo Estopa, Leonardo Estopa entrevistando Aquias Santarém. Isso foi um ato do Paulo, do Canal Verdade, então eu acho muito interessante, agradeço muito pelas ajudas. Agradeço você, Paulo, e agradeço também pelo seu posicionamento, agradeço você por, nesse momento que está tão confortável, simplesmente ir para o lado do mal, né? Depois, olha que interessante, mesmo depois do Bolsonaro ter vencido, o Paulo não decidiu ficar do lado vencedor, ele decidiu ficar do lado dos mais fracos, e isso merece, com certeza, uma retribuição nossa do campo progressista. Então, quem puder se inscrever no canal dele, se inscrevam aí no Canal Verdade. Eu peço para vocês com bastante carinho que façam isso. Boa noite, Estopa e a todos. Rio de Janeiro. Só tem grupo no WhatsApp, Telegram não? Tá aí, Cliceira. Montar um grupo no Telegram também. Boa noite, Estopa e a todos. Rio de Janeiro. DDD 85. Alcidos Reis. Exatamente, o Clicério é a pessoa que está controlando esse grupo. E o Clicério mora numa região que o DDD é 85, diz Dirceu Almeida. A especialidade de fraudar e roubar é com o PT. Um vidro de óleo de peroba faz bem aos vermelhos comunas. Sifo. Que opressor, Dirceu. Que coisa profunda. Tipo assim, como que isso me humilhou? Nossa, eu vou te falar com toda sinceridade. Olha, Dirceu, isso foi tão ofensivo, né? A especialidade de fraudar e roubar é com o PT. Isso foi tão ofensivo que eu vou te falar com toda sinceridade, por causa dessa frase sua. Eu acho que amanhã o PT vai lá no TSE e vai pedir a desregistração ou desregistramento do partido.
Você acabou com o PT. E olha, na hora que vocês colocou esse vermelho escrito errado, comunas, então, aí você destruiu. Olha, com toda a sinceridade, todo mundo que é do PT, que está assistindo aqui agora, começou a chorar, entrou em depressão. Porque você, Dirceu, é um cara muito ofensivo. Você é um cara que tem o poder da... Você acabou com o PT agora, não tem nem o que discutir. Acabou o PT, gente. O Dirceu destruiu o PT com essa frase destrutiva, inteligente, né? Sifo, vermelhos comunas, né? Aquela velha história do comunas. A gente tem que ouvir isso, e eu falo, agradeçam a Deus por ouvirem isso. Olha, acabou que eu não coloquei no ar, não. Agora que eu reparei, eu falei do Dirceu, mas o Dirceu não apareceu ali, não. Mas, gente, olha, é melhor ouvir isso que ser surdo, é melhor enxergar isso aí, ler essa bobeira, do que ser cego. Então não me incomoda, não, Dirceu, pode ficar tranquilo, pode continuar com essa bobiçada sua. Léo, eu entendo sua reflexão e até acho legal, só que a natureza dele não vai mudar. Pessoas com essa natureza só mudam quando tocam muito fundo. Ademais, é incompetente para governar para quem seja. Faz muito sentido, Cláudia Silva. O detalhe é o seguinte, o ponto de vista que eu tenho é que o Bolsonaro, até para se proteger, ele pode decidir governar para o povo brasileiro, porque o destino dele já está, digamos que, pelas elites, o destino dele já está mais ou menos decidido, ele vai cair, né? As elites, olha gente, o que eu falei hoje, que muitas pessoas não entenderam muito bem, é o seguinte, Bolsonaro, ele não foi escolhido pelas elites, ele foi escolhido pelo povo. O candidato das elites era o Geraldo Alckmin. Deixa eu pedir vocês para compartilharem para a gente aumentar o alcance. Estamos chegando aqui a quase 1.000 pessoas assistindo. Eu vou colocar o contador aqui aparecendo, mesmo antes de 1.915 pessoas assistindo. Eu queria convidar vocês para compartilharem WhatsApp, Twitter, onde que puder, para ajudar a gente a aumentar o alcance. Olha, o ponto que eu tenho nesse sentido é o seguinte, o Bolsonaro não foi escolhido pelas elites. O Bolsonaro não foi o candidato escolhido pelo sistema bancário americano. O Bolsonaro não foi o candidato escolhido por Israel. Esse é um detalhe muito importante. E eu faço a seguinte comparação, né, que eu fiz no Léo ao Quadrado, só que lá no Léo ao Quadrado, às vezes eu faço as analogias de uma forma mais rápida, né, porque tem muita limitação do tempo. Pensem o seguinte, acho que todo mundo já viveu uma situação semelhante a essa, que é mais ou menos o seguinte. Sempre tem aquele camarada que é o bobão, na época minha de Ponte Nova era o Dimar, que é aquele cara que é como se fosse uma reserva para a menina. Acontece com outro gênero também. Eu vou dar o exemplo que foi um exemplo que eu vivi na pele, né, que eu observava e via isso acontecer. É aquele cara que é o cara não que a menina escolheu. Isso é uma comparação muito esdrúxula, mas vai dar para vocês entenderem onde eu quero chegar, que vocês vão lembrar de uma situação que é uma situação que acontece, todo mundo já viu esse caso acontecer. Aquela menina não quer aquele cara é um insistente. Aquela menina quer o bonitinho do bairro que tem carro novo, ou o bonitinho do bairro que é bonitinho mesmo, assim como aquele carinha não quer aquela menina. Aquele carinha quer a bonitona, aquele carinha quer a filhinha do riquinho do bairro, enfim. Serve para ambos gêneros, né? Aquele cara não quer aquela menina, ou aquela menina não quer aquele cara. Mas, como ela não consegue quem ela quer, ela não conseguiu quem ela queria. Então, acabou que ela pensou, olha, já que eu não consegui o bonitinho de carro novo, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar com esse cara para lá. O que significa que ela não escolheu aquele cara. Ela está com aquele cara. O relacionamento é muito frágil. E aquele cara é muito frágil. Ela vai meter o pé na bunda dele. Seja porque o escolhido dela decidiu, ou seja porque ela encontrou outro mais adequado. Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo já viu uma situação dessa acontecer. É o camaradinha que fica insistindo com a menina bonitinha não quer ele, mas porque o cara que a menina quer não quer ela acaba ficando com aquele mesmo.
mas ela mete o pé na bunda dele assim que o outro cara quer ou assim que aparece um outro que ela considere mais admirável. Eu faço essa comparação esdrúxula porque ela conta muito bem a história do Bolsonaro hoje. O Bolsonaro não é a paixão das elites. As elites não queriam o Bolsonaro. A realidade é que as elites queriam o Alckmin. O Bolsonaro é o cara que apareceu e acabou resolvendo o problema de tirar o PT do poder. Na reta final, na semana final, as elites fecharam com o Bolsonaro. As igrejas, as elites, Trump, Estados Unidos, Israel, todo mundo fechou com o Bolsonaro, foi na reta final. Record. Até então eles estavam tentando subir o Alckmin. Olha qual que é o detalhe. Por que eu acho que hoje nós precisamos entender a possibilidade do Bolsonaro trair essas elites? Assim como é possível que aquele camaradinha que ficou com a menina insistindo, mas na verdade ele sabe que aquela menina não gosta dele, que aquela menina gosta do outro cara e que ele vai tomar um pé na bunda assim que o outro cara decidir, hoje a grande realidade é que a elite já aponta para uma possibilidade de meter o pé na bunda do Bolsonaro e colocar o Mourão. É essa tendência da elite que pode despertar no Bolsonaro uma necessidade dele se manter popular, dele se manter com o povo. Então pode ser que o Bolsonaro, não pelo povo, é isso que vocês precisam entender. Eu não faço uma avaliação da possibilidade disso acontecer porque o Bolsonaro tem amor ao povo, não. É porque o Bolsonaro tem consciência que as elites não querem ele. As elites podem criar uma situação para ele cair e o Mourão tomar o lugar. Então pode ser que para ele se manter no poder, ele desista das elites e parta para um governo progressista e com isso conquiste o povo. Porque todas as pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram no Bolsonaro para ele entregar tudo. Não votaram no Bolsonaro para o Brasil virar colônia. Não votaram no Bolsonaro para o Brasil declarar guerra à Venezuela. As pessoas votaram no Bolsonaro para o Bolsonaro crescer o Brasil. Ou seja, para o Bolsonaro empregar uma política desenvolvimentista. O que significa que se ele fizer qualquer coisa diferente disso, ou seja, se ele atender Trump, se ele atender Israel, se ele atender Estados Unidos, se ele atender as elites brasileiras, ele vai trair o eleitorado dele, vai perder popularidade, vai ficando cada vez mais frágil. Então, nesse ponto, eu acho que nós devemos avaliar a possibilidade do Bolsonaro fazer isso. Eu não estou falando com você que ele faria isso por ser de bom coração. Eu estou querendo dizer que o Bolsonaro faria isso para se manter no poder, para evitar que ele caia. Isso é uma análise que eu consigo fazer baseada no simples fato do Bolsonaro querer lutar para se manter no poder. Não é querer lutar para o povo, é querer lutar para manter o povo do lado dele para ele continuar no poder. Se o Bolsonaro já entra fazendo aquilo que as elites querem, acabar com a indústria nacional para deixar a indústria de fora devorar a indústria nacional, acabar com o emprego no Brasil para o emprego crescer fora do Brasil, acabar com os acordos internacionais do Brasil para o Brasil fazer negócio só com os Estados Unidos. Se o Bolsonaro faz uma coisa dessa, ele perde a popularidade. Então pode ser que ele seja usado só para fazer as coisas idiotas e antipopulares e que depois que toda a dívida de campanha for paga, ou seja, depois que o Bolsonaro fizer tudo de impopular, metem o pé na bunda dele e colocam o Mourão. Então, até por instinto de sobrevivência, pode ser que o Bolsonaro traia as elites agora por saber que as elites vão traí-lo de qualquer maneira. Ele não é o namorado das elites. O namorado das elites é o Alckmin, só que deu errado. Então, muito obrigado pelos comentários, pessoal. Quem puder aí ajudar, compartilhando para a gente aumentar o alcance. Compartilhem, por favor, no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Isso vai ajudar muito o aumento do alcance dessa publicação. Fernando Marques Pinto, Léo, você não acha que existe mais a possibilidade dos militares conterem este entreguismo ao invés do Bolsonaro? Acho ele uma aberração que não tem ideologia. Nunca trairia as elites. Eu não sei, Fernando. O detalhe é o seguinte, é a comparação que eu fiz da questão do namoro, né? O Bolsonaro, ele até tá namorando com as elites, mas é o mesmo caso que eu contei. É aquele rapazinho que tá namorando a menina, mas sabe que a menina quer outro cara. Aquele rapazinho pode criar vergonha na cara, entendeu? O cara, né, no caso da minha experiência de passado, eu falo um apelido para não ter que falar o nome da pessoa, Dimar. Ele tava namorando a menina,
Ele sabia que aquela menina gostava de outro cara. Toda vez que o cara que ela gostava aparecia, aquela menina estava com ele. E ele sofria por isso. Então o que o Dimar fez? Sofreu durante todo esse tempo e o Dimar insistiu. O caso do Dimar é um caso à parte. Deu certo. Mas, se o rapaz lá, que era o amor oficial, estalasse os dedos, o Dimar caía. Então, existia uma fragilidade com o Dimar. Se o Bolsonaro é Dimar, é igual o amigo meu, Dimar, esse Bolsonaro, ele vai correr o risco de dar certo. Pode dar certo? Pode. Pro Dimar deu certo. Mas a maioria das pessoas sabem que pode dar errado. O que significa que nessa situação em que existe só o risco e não existe a paixão, né, pode ser que o Bolsonaro não queira correr o risco de tomar um pé na bunda. O que eu acho é isso. Não sei, tudo pode acontecer, é imprevisível, é uma situação muito imprevisível. Merlin das Luzes, muitos da esquerda pararam de acompanhar política por achar que não ganham nada com isso, além de tristeza. Estão mais individuais. O que você acha? Sim, Merlin das Luzes. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, particularmente, eu só continuo fazendo esse trabalho por causa de vocês. Eu falo com toda a sinceridade, eu não faço esse trabalho por causa dos políticos, não faço esse trabalho por causa... Com toda a sinceridade mesmo, eu não faço mais esse trabalho por causa do Lula, por causa da Dilma. Isso é uma sabotagem da Jennifer. Ela coloca o negócio para despertar aqui na hora do programa. E está escrito aqui remédio. Ou seja, ela não sabe que ela tem que tomar o remédio agora, porque ela deixou o despertador dela aqui dentro. Mas enfim, né? Então o que eu acho... Com toda a sinceridade, eu acho que sim, as pessoas estão desanimando. Eu continuo fazendo essa live aqui porque nós nos tornamos amigos e nos encontramos aqui todas as noites. Eu não faço mais essa live por causa dos políticos, por causa do Lula, por causa da Dilma. Não, eu faço essa live com as minhas convicções, obviamente, por causa de vocês. Porque depois dessa desunião da esquerda, o que eu vejo é que está tendo uma desunião tão grande na esquerda que está desanimando. Então, eu não vejo mais essa transmissão como sendo uma luta para resolver o problema, mas eu vejo essa transmissão aqui como sendo um bate-papo todas as noites para a gente tentar compartilhar ideologia e tentar crescer o conhecimento, mas eu já não consigo ver mais uma escapatória. As pessoas ainda conseguem sonhar com a possibilidade da solução do problema. Eu já não vejo mais a possibilidade da solução do problema, e é por isso que eu até brinco a questão de que até o dia das eleições eu fui militante, hoje eu sou deboche. Eu já não vejo mais a possibilidade de reverter o dano. Hoje eu simplesmente faço comentários a respeito do dano e espero que vocês tenham esperanças, porque eu perdi as minhas, com toda sinceridade. Hoje eu faço deboche, faço chacota, e tô zoando, é porque eu já não tenho mais esperanças que a gente consiga reverter isso. Já não existe mais poder judiciário no Brasil desde o fim da República. A gente tem hoje o poder aessiário, é um poder totalmente conectado às elites. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive, gente. Olha, quando a gente pensa em pessoas alienadas, pessoas sem estudo, a gente acaba pensando, não, tudo bem, esse cara percebe dessa forma, mas uma juíza de direito brigou comigo porque eu falei que a imprensa brasileira só persegue o PT. Pra vocês terem uma ideia, uma pessoa de nível acadêmico, passou em concurso, uma pessoa que tem um grande esclarecimento das coisas, mas ela não consegue perceber a manipulação da mídia. Hoje eu vejo uma situação muito irreversível, porque as pessoas que teriam condição de lutar para reverter isso, elas não estão fazendo nada, porque elas acham talvez que sei lá, que não vale mais a pena, ou não sei. Enfim, eu tenho criticado muito a postura de falta de união da esquerda, e hoje eu vejo com toda a sinceridade, eu vejo pouca esperança de sobrevivência da esquerda. Eu vejo o retorno da esquerda no futuro, no pós-fome. Muito obrigado, Regina Brasil. Ela fala, o finalzinho do meu superchat que não apareceu era beijo nas suas meninas, mas a nota 10
para o Clube Stupa Oficial. Tá valendo. Muito obrigado mesmo, Regina Brasil. Fernando Marra. Léo, você acha que os Estados Unidos vêm no Brasil com plano B quanto à China, no sentido de transferir as fábricas para cá? Não, eu vejo o Brasil como um novo México, tá? Não consigo ver o Brasil como uma alternativa. Eu não consigo ver o Brasil como uma alternativa à China, porque na China existe toda uma disposição de altas tecnologias. O que eu vejo no Brasil hoje é a possibilidade do Brasil ser utilizado para fazer indústrias de alimento, né? Os Estados Unidos utilizam o Brasil para a produção de coisas de baixo valor agregado. Isso aí eu já vejo a possibilidade de acontecer. Muito obrigado. Tulipa Marques. Olá, boa noite. O governo Temer entrega por decreto Conselho Superior de Cinema a grandes grupos estrangeiros. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de uma forma que apareça mais. Sem nenhum representante brasileiro da área, um retrocesso já implementado com o desmonte. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Não, acho que não tem mais nada, não. Já a Tulipa Marques fala isso aí sobre uma... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O desmonte do Ministério. Não há... Gente, olha... Ideologia liberal não aceita a arte como profissão, aceita a arte como mercado. E uma coisa que é inadmissível nesse momento liberal no Brasil é imaginar qualquer tipo de manifestação artística conectada à cultura brasileira. É lógico que o cinema e qualquer outro tipo de manifestação artística vai ter que ser submissa à cultura internacional. Lembrando que grande parte da cabeça do brasileiro hoje ela é moldada por filmes americanos, né? Então, digamos que o controle do cinema brasileiro é, sim, uma estratégia de alienação do povo brasileiro. O Merlin das Luzes fala sobre libertação para municípios estourarem gastos com pessoal. O Globo está criticando. Respiro de final de governo e bomba para o próximo. Olha, não é bomba para o próximo governo, porque se eles liberaram essa questão nos municípios... o que eles estão fazendo, na verdade, né, se o parlamento liberou uma questão dessa nos municípios, o parlamento flexionou a lei de responsabilidade fiscal para dar condições para que as pessoas sejam pagas, né, porque o dinheiro acabou. O que acontece? Quando a gente pensa no aspecto... Assim, é uma coisa bem complicada, tá? Deixa eu colocar esse temazinho aqui aparecendo, Merlin das Luzes. Quando a gente pensa no aspecto puramente superficial, a gente olha a palavra estourar limite de gastos com pessoal, a gente pensa, não, peraí, estourar limite de gastos com pessoal é uma coisa errada, estourar limite de gastos. Mas a gente tem um outro ponto. Então o funcionário público vai ficar sem receber, porque não tem mais dinheiro. A economia brasileira acabou. O que acontece, gente? O funcionalismo público vai continuar funcionando e existindo por um pequeno período de tempo. As prefeituras estouram gastos com pessoal, os prefeitos pagam os funcionários e não vão ter problema com a lei de responsabilidade fiscal, com essa permissão, mas as outras atividades ficam comprometidas, porque existe um limite de gasto com pessoal. Por exemplo, vamos imaginar, eu acho que é 51% no município, não lembro, tem que ler de novo lá, direito administrativo, mas enfim... Vamos imaginar que é 51%, o resto tem que ir para outras coisas. Por exemplo, reforma de ruas, de estradas, né, atividades gerais da prefeitura. O que acontece? Quando você está vivendo uma situação de um governo liberal e você permite a flexibilização do orçamento público, você admite que o dinheiro vai sair de um lugar e ir para o outro. Então, obviamente, o dinheiro vai sair da cultura, o dinheiro vai saindo dessas áreas que são mais relacionadas a um patamar elevado de sociedade. A gente volta naquela teoria da pirâmide das necessidades de Maslow, que é bem interessante. O Brasil ele chegou a um ponto que ele já estava tendo condição de suprir as necessidades básicas, né, de moradia, de alimentação.
Então o Brasil foi subindo a pirâmide, então com isso ele foi aumentando um pouco o orçamento de atividades relacionadas à parte mais alta da pirâmide, né? Cultura, lazer. Nessa situação de crise, o que acontece é que as pessoas mais pobres começam a ter a parte mais alta da pirâmide retirada de sua realidade. Então pessoas que antes já tinham uma certa oportunidade de ter acesso à cultura, ter acesso a uma educação que era provida às vezes por instituições de prefeituras, né? Uma escola de arte, alguma coisa que a prefeitura conseguia fazer porque tinha orçamento. Agora essa flexibilização do orçamento já começa a comer essas atividades que no sistema welfare state, que é o sistema de estado de bem-estar social, são tidas como atividades importantes para todo cidadão, mas num sistema liberal essas atividades começam a ser reconhecidas como atividades supérfluas. Isso mostra muito bem qual que é a diferença de uma ideologia liberal para uma ideologia mais inclusiva, um welfare state. Na ideologia liberal, a própria população, se você prestar atenção, você vai ver que o próprio eleitor do Bolsonaro, ele já começa a ver arte, cultura, começa a ver essas coisas como vagabundagem. Então, no momento em que você tem uma situação em que o MBL vem para a rua, esses grupos liberaloides conseguiram convencer a sociedade que o investimento em arte, em cultura, lazer é vagabundagem, você já consegue tirar um pouco do orçamento que ia para essas coisas, que começaram a ser incluídos na cesta dos mais pobres, e utilizar esse orçamento para pagar pessoal, porque a sociedade não tem mais dinheiro. Isso é natural que aconteça num país como o Brasil, que está retrocedendo. A tendência natural à medida que o país vai crescendo, você começa a incluir atividades relacionadas ao topo da pirâmide de Maslow. Porém, no caso do Brasil, que é um dos poucos países que está retrocedendo socialmente, economicamente, você começa a tirar essas coisas. Então você tira lazer, tira cultura, tira acesso a uma educação não obrigatória que às vezes a prefeitura estava colocando. Como? E isso modificando o orçamento. Agora coloca mais em pagamento de pessoal. Cristo Vive Silva, Léo, eu sou cristão. Por falar em arte, você acha que aquele monte de homem pelado dando beijo na boca na presença do Lula, arte? Cristo Vive Silva, o que eu penso é o seguinte: se você perguntar para mim se eu gosto daquilo, eu vou falar que não. Eu acho que gostar de uma coisa ou não é direito seu. Agora, se você perguntar para mim se é arte, eu sou obrigado a te falar que é arte, porque aquilo quer expressar alguma coisa. Eu não tenho, talvez, a evolução artística necessária para admirar aquilo. Né? Mais ou menos assim, olha, você precisa exigir que as pessoas respeitem aquilo que você gosta, né? O primeiro ponto. Mas, em contrapartida, você precisa respeitar aquilo que os outros gostam. Isso é o conceito, né, de sociedade. Eu vou te dar um exemplo. Eu, particularmente, eu sou fanático por rock. Fanático mesmo. E durante o meu tempo de infância, em termos de consciência social, eu considerava o funk uma grande palhaçada. Eu tive um momento em que eu estava no meu processo de amadurecimento cultural. Eu considerava o funk uma agressão à música. Eu estou trazendo para essa questão de música porque é uma parte que me toca muito mais. Então, para mim, para ser considerado arte, cultura musical, tinha que ter todos os conceitos que eu considerava como conceitos importantes para ser considerado arte e cultura. Então, para mim, para ser arte, tinha que estar dentro daquela caixinha ali, porque senão não era arte. Aí eu imaginava que, olha, para ser arte tem que ter, né, no meu ponto de vista, para ser arte tinha que ter lá uma letra, para ser arte aquela letra tinha que, né, falar sobre direitos dos outros, lutar contra a desigualdade social. Então, quando começou a aparecer funk, que ficava falando um monte de coisas que eu não conseguia entender, eu ficava super revoltado. Quando apareceu a música da Boquinha da Garrafa, então, a mesma raiva que essa molecada de hoje tem quando eles assistem Paulo Vittar fazer sucesso,
eu tinha naquela época. Eu digo que eu estava em processo de amadurecimento cultural, que depois eu percebi que cada pessoa tem uma formação cultural, cada pessoa tem uma necessidade de se expressar, e essa necessidade de se expressar de formas diferentes é o que faz o repertório artístico de um povo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos comparar a questão artística com a questão profissional. No Brasil existe um consenso de que o médico é o melhor do mundo, é o melhor profissional do mundo. Você já imaginou se todos os cidadãos brasileiros fossem médicos? Né? A gente não teria sociedade. A gente teria uma situação com um monte de médicos, mas a gente não teria profissionais importantíssimos. O que seria de um médico se não fosse um faxineiro? Né? Coisa básica. E quem dirá o que seria de um médico se não fosse um enfermeiro? Mas enfim, por que eu estou fazendo essa comparação? O fato de você e eu não gostarmos daquele tipo de expressão artística não nos dá o direito de dizer que não é arte. E nem nos dá o direito de querer que aquilo acabe. Porque aí a gente vai estar lutando contra um tipo de expressão artística que agrada algumas pessoas. A gente não vai estar sendo social. Eu vou te dar um exemplo. Olha, quando eu, no meu tempo de juventude, quando eu gostava de rock, existia um número muito grande de pessoas que gostavam de rock. Naquela época, o funk era emergente. Nós poderíamos ter lutado para acabar com o funk naquela época e criminalizar o funk. Eu estou fazendo uma comparação esdrúxula, tá? Cristo vive, para você ter uma ideia do que é a diferença de manifestação artística. Olha, tudo bem. Só que hoje poderia acontecer o contrário, porque hoje o funk é muito maior em termos de número de admiradores no Brasil do que o rock. Então eles poderiam proibir a gente de escutar rock. Então o que eu estou querendo dizer para você? Olha, primeiro ponto, uma falha muito grande que eu tinha na época era conseguir entender aqueles artistas que produziam funk dentro do conceito deles. Eu não era criado no todinho de ornitorrinco, mas eu estava dentro de um mundinho de uma cidade pequena que não tinha favela, que não tinha opressão policial, eu não conseguia perceber nuances de racismo. Eu não tinha nem noção do que essas pessoas passavam. Então, como que eu poderia julgar a realidade de um funkeiro falando eu só quero ser feliz, morar tranquilamente na favela onde eu nasci, se eu nem conhecia uma favela de perto? Né? Eu não era capaz de prestar atenção naquele contexto cultural e admirar. E ainda ficava revoltado quando as pessoas gostavam daquilo que eu pensava são incultas, são incapazes de perceberem arte. O que eu quero dizer para você com tudo isso é o seguinte, olha, uma manifestação artística, ela nasce de um contexto em que o artista pensa expressar alguma coisa que faz algum sentido para outras pessoas. Não pense você que uma manifestação artística é tão somente um cara enfiando o dedo no orifício anal do outro. Não é só isso. Aquilo tem um contexto, aquilo tem uma explicação, e o fato do Lula estar no local e não se manifestar contra, talvez nem é o fato dele gostar daquele tipo de arte, mas o fato de ele, como um político, ser um político para todos. Existe uma diferença muito grande de um político que é um político que se manifesta a favor de um grupo e usa esse moralismo para conquistar um grupo, mas oprime o outro grupo, e um político que tem condição de respeitar todos. Isso é muito bonito quando você imagina, olha, ainda que eu não goste disso, eu gosto do fato de eu ter sido convidado, porque essas pessoas estão fazendo uma coisa que faz sentido para elas me convidaram porque elas me consideram importante no evento delas. Por mais que eu não tenha condições de entender o que está acontecendo aqui, por mais que eu ainda não seja preparado para admirar o que está acontecendo aqui, eu preciso admirar o fato que somos um país livre, capaz de respeitar todo tipo de manifestação artística. Então eu falo com você com toda sinceridade, olha, talvez eu não seja evoluído o suficiente para gostar daquele tipo de coisa. Eu vou te ser bem sincero, eu sou muito tímido, eu não teria condições de ir em nenhum tipo de evento que envolvesse nudismo, porque eu sou muito tímido mesmo, eu ficaria sem graça, mas eu defendo até a minha morte o direito do artista expressar a sua expressão artística do jeito que ele quiser, afinal de contas, isso está na própria Constituição.
E o fato do Lula estar lá significa que o Lula deveria ser o presidente nosso hoje, porque é um presidente que respeita todas as manifestações culturais, todas as manifestações artísticas, sem precisar de diminuir para crescer em cima dele. Aquele presidente que precisa atacar determinados artistas porque sabe que isso vai dar fama, igual hoje eu estava criticando uma das piores pessoas que a humanidade produziu até hoje, que é o Magno Malta. O Magno Malta, para conseguir crescer, ele precisou de destruir a vida de muita gente. Perseguindo acusando de pedofilia, pegava outra história de pedofilia, destruía a vida daquela pessoa. Quase todos que ele expôs eram inocentes. O que, infelizmente, a gente precisa admitir que o Bolsonaro fez foi atacar determinadas pessoas, atacando a arte de determinadas pessoas porque eram minorias. Obviamente, se esse tipo de arte de homem pelado na bolha fosse comum, ele não atacaria. Mas como é uma minoria, ele atacou para aparecer. Isso não é um político, com toda a sinceridade. Um político que é candidato ao executivo, ele tem a obrigação de governar para todos. Ele pode ter suas convicções, ele pode falar, olha, eu não sou a favor disso, mas eu preciso admitir que o meu povo é a favor disso, ou pelo menos parte do meu povo é a favor disso, e eu preciso garantir que isso possa acontecer porque eu preciso respeitar a Constituição. E está na Constituição a livre expressão artística, a livre expressão do pensamento. E uma coisa que a gente precisa admitir que em toda manifestação artística desse tipo acontece vai quem quer. Por exemplo, existem vários canais pornográficos na internet. Abre quem quer. Entendeu? Eu sou absolutamente nunca fiz uma crítica ao Alexandre Frota por ter feito filme pornô. Eu faço críticas a ele por falar coisas infundadas de política. Porque o pornô é um produto que vê quem quer. Então, sinceramente, eu posso não gostar, mas acho errado lutar contra. Bolsonaro diz que vai usar canetas se houver denúncia robusta contra políticos, onde denúncia robusta não seria um conceito subjetivo. Sim, Merlin das Luzes, denúncia robusta é qualquer denúncia contra os inimigos políticos. O Bolsonaro absolutamente nunca tocou no assunto do helicóptero de cocaína que foi encontrado na fazenda dos seus aliados políticos, mesmo que aquela denúncia tivesse filmagem da Polícia Federal. Eu acho que é até um desrespeito com a Polícia Federal, que fez uma operação tão grande como aquela operação de gravar o Aécio Neves, e não ter sido nessa Polícia Federal que gravou o Aécio Neves, não foi elogiada pelo Bolsonaro. Então você vê que a questão da robustez da denúncia está muito mais conectada à linha política, aos aliados políticos, do que à estrutura da denúncia propriamente dita. Fernando Marques Pinto, a arte foi responsável por nos tornarmos humanos. O abstrato nos tornou o que somos. Não à toa, a extrema-direita desumaniza a arte para virarmos gado. Exatamente, Fernando Marques falou tudo. No momento em que eles começam a demonizar a arte, começam a colocar todo tipo de arte como sendo algo contra os princípios cristãos, o que eles estão fazendo, na verdade, é criando condições para que nós nos tornemos apenas máquinas. É por isso que eles tiram o investimento de educação, demonizam a educação, demonizam a arte. É para tirar a sensibilidade, essas coisas. Merlin das Luzes. E sobre o cara que abordou Lewandowski no avião. O STF é vergonha. E sobre a moda de fazer vídeos de políticos em avião para gerar minutos de fama. Eu até comentei isso, Merlin das Luzes, hoje no Léo ao Quadrado. O ponto de vista que eu tenho é que isso aí é, sem dúvidas, uma atitude para promoção pessoal. Quando eu vejo que deu muito certo, quando a gente pensa na situação que começou em 2013, que eles começaram a incentivar o escracho contra políticos, eles fizeram um esquema muito bem organizado. Como que fizeram? Era mais ou menos assim: todas as pessoas que fizessem escrachos contra políticos eram promovidas. Então, xingou o Lula e filmou, todas as redes rodavam, no grupo de WhatsApp a pessoa ficava famosinha. Isso aí acabou gerando uma situação em que esse tipo de coisa começou a pagar bem, Então, toda vez que faziam qualquer escracho contra pessoas da direita, contra pessoas do entreguismo, lógico que não
Não tinha nenhum tipo de incentivo. Mas se o escracho era contra político do PT, nossa, todos os grupos contra PT compartilhavam, falavam, olha o que essa pessoa fez, parabéns. E esse tipo de coisa incentivou o crescimento dessa atitude. O Lewandowski demorou a tomar atitude. Eu acho que no primeiro ato contra o Lula tinha que ter tomado atitude. Eu vi vídeos de pessoas falando Lula ladrão, gravando, para perturbar. Ele tinha que ter chamado a polícia naquele momento, mandado a pessoa para a delegacia, lógico. Mas eles deixaram esse tipo de atitude crescer. Hoje o Lewandowski tomou essa atitude que eu acho que, indiferente do judiciário, o poder que eu chamo hoje de aessiário, ser ou não vergonha, a gente precisa admitir que não é com escracho público que você vai resolver o problema. Valcir Abreu, com esse aessiário classista e midiático, vai ser difícil o Lula sair da prisão. Consciência de classe seria o caminho para a liberdade do Lula. Valcir Abreu, exatamente, Valcir, e é essa consciência de classe que foi a primeira coisa atacada no Brasil, né? Porque o poder, digamos que a comunicação do Aécio, deixa eu trazer aqui de novo, muito obrigado Valcir Abreu, muito obrigado Marisa Gomes, a comunicação do Aécio, a primeira coisa que ela trouxe foi a ideia de que, olha, você não precisa do Estado, você é meritocrata, você é rico. Criou essa expectativa na cabeça das pessoas. Léo, percebeu que após a queda da Taurus na Bolsa, o bolso parou de falar de armas, até pose de arminha parou. Agora só presta continência. Suspeito. Pode ser que o patrocínio da Taurus tenha caído, não sei. Né? Se ele parou de fazer essa pose de arminha, parece que fez a pose de arminha lá durante o evento lá do Palmeiras, né? Não sei. Tulipa Marques, com super cinema entregue aos interesses econômicos das majors americanas, é continência à bandeira dos Estados Unidos. Se hoje você estivesse na Quimera, diria o quê? Olha, Tulipa Marques, eu não preciso estar na Quimera para trazer palavras que eu aprendi na Quimera, palavras do Elvésio Raton. Pro brasileiro, o filme brasileiro é o filme estrangeiro. Isso porque, infelizmente, o Brasil é criado nessa circunstância de admirar o produto internacional. Isso, infelizmente, é uma coisa que mesmo antes do Temer já acontecia. Nós somos criados numa circunstância na qual nós percebemos o filme brasileiro como algo distante, como algo errado. As nossas crianças já são doutrinadas a ouvirem os filmes internacionais com as vozes da dublagem Herbert Richards e acharem que aqueles são os filmes brasileiros. Uma criança, quando você explica para uma criança, quando ela começa a crescer, você explica que esses filmes não são brasileiros, são feitos fora do Brasil, né? A criança fica perdida quando ela começa a aprender a ler e vê que as palavras que são escritas naqueles filmes não estão em português, ela se sente perdida. Esse processo de destruição do cinema nacional, infelizmente, é um processo que começou desde o momento em que a Globo incentivou o cinema americano dentro do Brasil. O que acontece hoje, né, essa coisa aí do cinema estar entregue aos Estados Unidos, provavelmente vai ser para promover um conteúdo ideológico. Você falou da Quimera, um filme que a Quimera fez que é muito interessante, que se as pessoas puderem assistir, eu recomendo muito, é Batismos de Sangue. É um filme que critica muito essa questão das torturas do governo militar. Inclusive, o Elvésio, que é o diretor do filme, ele foi exilado nessa época. O Elvésio foi colega de sala da Dilma. Recomendo muito esse filme, mas além desse filme, a Quimera fez um filme também, que é um dos primeiros filmes do Elvésio, o primeiro da Quimera como produtor, eu acho, que é A Dança dos Bonecos, que é um filme que trabalhava exatamente contra a ideia do extremo materialismo, né, de deixar de dar um valor às coisas como, digamos assim, deixar de ter um valor sentimental com as coisas para passar a ver as coisas só como possibilidade de lucro. Claro que esses filmes não aconteceriam numa circunstância em que o cinema brasileiro é controlado pelo cinema americano. Mas uma coisa que nós precisamos admitir, Tulipa, é o seguinte: o diretor brasileiro de hoje, ele já não está mais
preocupado em denunciar a desigualdade social, preocupado em denunciar atrocidades do governo militar, o cinema nacional ele já está trabalhando para o mercado já faz um tempo. Isso aí é mais um golpe, claro. E eu acho que é hora do cinema nacional reagir contra isso, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de crescer o cinema nacional. Tem 2 obstáculos grandes no cinema nacional. Um deles é o ego do pessoal que trabalha com cinema. Se você trabalha com cinema, você sabe do que eu estou falando. Um ego que acaba criando um obstáculo entre as pessoas e a realização. E o outro ponto é acesso à informação. Eu trabalhei com cinema na Inglaterra e eu te falo, olha lá, as pessoas têm muito mais acesso à informação do que no Brasil. E assim eles conseguem fazer, né? Eu trabalhei, se tiver tempo, dá uma olhada aí, chama Brothers with No Game, um seriado que eu trabalhei no 2º season deles. Eles faziam, em um final de semana, eles faziam um episódio de 25 minutos. O cinema brasileiro ele precisa criar esse automatismo de produzir rápido agora para tentar bater de frente com essa agressão que o cinema brasileiro vai sofrer a partir de agora, né? De começar a produzir conteúdo audiovisual para, digamos que, reafirmar os valores americanos em território nacional, que é isso que vai acontecer a partir de agora. Se você entrega o controle de uma ferramenta poderosíssima como o cinema para os interesses internacionais, eles vão controlar o cinema nacional, obviamente, para doutrinar o povo brasileiro. Deixa eu trazer aqui o Merlin das Luzes, já que está falando em cinema, o que achou do filme O Doutrinador, que é personagem de HQ nacional nos moldes do Justiceiro, compara com Tropa de Elite. Eu não vi ainda, com toda sinceridade, Merlin das Luzes. Essa correria que eu tô, né, nesses dias, eu não tô conseguindo assistir nada. Tulipa Marques, Batismo de Sangue, eu vivi intensamente porque a minha filha fez parte da produção. Hoje, Minas conseguiu a lei do audiovisual mineiro, sabia? Eu vi falar na lei do audiovisual mineiro, isso é muito interessante, só que o detalhe é o seguinte, o controle, né? Eu não sei se a lei do audiovisual mineiro é igual, aqui, gente, para vocês entenderem, a gente tem várias camadas de lei de incentivo à cultura, né? O eleitor do Bolsonaro fala, tem que acabar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é uma forma de entregar para as empresas a escolha do que as empresas vão patrocinar. Isso por quê? A Lei Rouanet é simplesmente uma permissão para você abater no imposto de renda das empresas aquilo que as empresas vão doar. Só que as empresas decidem, no final das contas, o que elas vão patrocinar. É mais ou menos assim, olha, eu quero patrocinar um filme que fala que o capitalismo é melhor que o comunismo. Eu quero patrocinar um filme que fala mal do comunismo, que fala mal do socialismo, que fala mal do Bolsa Família. Eu nunca que eu vou patrocinar um filme que fala mal do governo militar. Então, as empresas têm a palavra final. Não é uma lei que financia vagabundo, igual, né, os eleitores do Bolsonaro falam. A gente tem alguns casos de esquemas aí das pessoas que recebem o dinheiro de empresas através da Lei Rouanet, aí eles dividem esse dinheiro, né, com políticos, com a direção da empresa, né, recebe o dinheiro para fazer um trabalho artístico, voltam esse dinheiro é batido em imposto de renda, mas são poucos casos. Mas só que em Minas a gente tem uma coisa muito interessante, que é o Filme em Minas, que a CEMIG escolhe os projetos que ela vai patrocinar e aí ela já escolhe e já tem o recurso. Eu não sei se essa lei do audiovisual mineiro vai ser tipo a Lei Rouanet, que as pessoas precisam, depois de aprovar, né, provavelmente vai bater no ICMS, e aí elas vão procurar as empresas que querem patrocinar. Isso dificulta muito, porque a ideologia de direita, ela está tão grande no Brasil, a ideologia liberal está tão grande no Brasil, que você acaba, através de projetos de lei, tendo que fazer produtos liberais, porque senão você não consegue captar. Eu acho que hoje o cinema ele precisa começar a fazer propostas, e propostas sólidas de pessoas que realmente querem fazer filmes por amor e querem fazer filmes que realmente mudem, né, a questão social, e a partir daí tentarem captar esse dinheiro diretamente de doações, porque enquanto o mercado estiver no meio da brincadeira, é praticamente impossível conceber a possibilidade do cinema conseguir fazer filmes pró-sociedade. Os filmes vão ser sempre pró-mercado, até porque as empresas elas querem fim de direitos trabalhistas, essas coisas assim.
A China e a Rússia estão destruindo os EUAs. Só no fator guerra, os EUA gasta trilhões em armas. Né, os Estados Unidos gostam mesmo de manter a corrida armamentista. Lei Rua neles. Fran Vasquez, PT na Rua 10. Alexandre Verderame. Bolsonaro passou em frente a uma loja Americanas, desceu do carro, bateu continência. Esses memes do Bolsonaro batendo continência para tudo que é americano foi uma sequência bem engraçada. O filme do Edir Macedo, muito bom. Diz que esse filme do Edir Macedo aí, diz que ele, para dar muita bilheteria, ele estava pagando para os fiéis irem. Eu não sei como é que rolou, não. O primeiro país da América do Sul a eleger Golan, sacerdote do Brasil. Anote na agenda, dia 10/12 é dia de tomar as ruas pela liberdade do Lula. Importante, né? Tem esse evento aí que está sendo chamado para pedir um Lula livre. Super boicote à Record. Eles estão fazendo doutrinação. Ana Prates, não adianta, Ana. Olha, eu vou te contar a história que eu vivo na pele aqui. Meu sogro é evangélico. Ele detesta o Bolsonaro, detesta as igrejas que promovem o Bolsonaro. Ficou morrendo de raiva dessas igrejas. Todo dia ele repete aqui, olha, conversei com aquele idiota daquela igreja, falou que ia votar no Bolsonaro porque o Haddad ajuda o diabo. Ele não gosta do Bolsonaro, mas ele não deixa de assistir os filmes, as novelas da Record. Então, é praticamente impossível a gente imaginar esse boicote à Record. Socialismo não funciona, Arthur Lopes, não funciona mesmo. Olha, eu gostaria que você me falasse o que funciona, né? Estou boicotando geral. Bolsonaro é contra quem mata cachorro. Léo, é verdade, eles deram ingressos. Denilson Britos falando. A Record pelejando para levar a gente para dar. A Record não, a Universal pelejando para levar a gente para o filme do Edir Macedo. Querem destruir a história social no Brasil e tentar lobotomizar a inteligência. Olha, Paulo Silva. Eles estão tentando destruir a história social. Agora, lobotomizar, eles já conseguiram, viu? Deixa eu... Merlin das Luzes. Viu o Olavo criticando escola sem partido? Ele concorda com os motivos que levaram ao projeto de lei, mas acho que tem medo de repercussão negativa o atingir. Eu não sei se existe a possibilidade de repercussão negativa atingir o Olavo, porque ele já é um lixo, né? Eu não sei se... Tipo assim, ele não faz questão nenhuma de ser algo útil. Léo, a imagem da sua thumbnail, você parece chinês. Você tem parente chinês? Olha, existe uma lenda que falam que meu avô é descendente de japonês. Agora eu não sei se é verdade. Acredito que eles vão se autodestruir. Cláudia Silva fala. Eu não comprando quase nada, só o necessário. Mas seu sogro, Léo, assiste com um olhar crítico aquelas novelas bíblicas da Record, Pati PE. Ele assiste com um olhar... Olha, gente, se tem uma coisa que é triste, eu vou falar com vocês, é qualquer tipo de fanatismo. Eu vivo aqui uma situação de fanatismo que me dá até medo. Olha, a minha sogra e meu sogro são extremamente fanáticos. E às vezes eu tento falar com eles coisas básicas, e eles acabam, tipo assim, ignorando, porque eles não são capazes de aceitar o novo. A minha sogra, eu tento falar com ela coisas básicas, assim, coisas que eu estudei, e ela simplesmente não concorda. E quando eles conseguem buscar um motivo religioso para não concordar, ainda a coisa fica pior ainda. O meu sogro, eu sou engenheiro, meu sogro é pedreiro, e eu pelejando com ele para a gente tentar terminar a obra rápido, eu falei, olha, seu Arlindo, vamos fazer isso dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ele não fala que não. Eu falei, claro. Aí ele chegou de uma hora para outra, eu fui ver, ele estava cortando isso para fazer um cômodo em cima do outro, ele estava cortando as paredes do cômodo de baixo e colocando pilar. Fez toda uma estrutura que custou uma semana de trabalho, um desgaste muito grande, porque nós estamos morando dentro da obra, tudo isso para fazer um cômodo em cima do outro. Aí eu chamei ele no YouTube e mostrei para ele um teste de compressão de um tijolo, aquele tijolo vermelho.
Aí eu mostrei pelo vídeo. Foi fazendo o teste de compressão, 3.500 quilos a resistência do tijolo que eu achei no YouTube. Mostrei para ele, falei, tá vendo, só Arlindo? Olha, a engenharia trabalha assim, ela faz testes. A partir dos testes a gente faz cálculo e tal, sabe? Não precisa fazer essas coisas exageradas. Ela, é mesmo. Aí beleza. Depois desse cômodozinho que fez, olha, seria o quartinho para Luísa. E ela já nasceu tem 1 mês e ainda nem rebocou. Aí depois disso tudo, eu falei com ele assim, só Arlindo, preocupa só com a parte de pedreiro, deixa que eu vou fazer o telhado. Aí eu calculei de fazer o telhado, do jeito básico, né, que a gente calcula um telhado. Aí beleza, fui. Falei, vou comprar todo o material, só não preocupa, vou fazer desse jeito e tal. Aí eu falei com ele que eu ia fazer dentro de um padrão que eu calculo telhado há muito tempo. Já fiz vários. O telhado da casa da minha mãe tem talvez 30 anos e tá lá firme, feito desse jeito, do jeito que meu pai fazia. Quando pensa que não, telhado de um cômodo de 3 metros de largura. Aí eu falei isso, ele não concordou. Quando pensa que não, estão chegando umas barras de ferro dessa grossura assim. Gente, para fazer telhado de posto de gasolina. Ele gastou umas 5 vezes mais do que o que precisava, porque na cabeça dele, se fizesse do jeito que eu falei, ia cair. Aí uma obra, nós estamos vivendo numa obra, é um dos motivos de eu estar extremamente estressado, assim, vivendo uma situação bem difícil, que uma obra que era para durar 1 mês, por causa das complexidades que ele vai colocando, isso vai só aumentando o tempo. Aí eu falo com ele uma coisa, tem que fazer assim, só Arlindo. Ele vai para a igreja e espera uma confirmação religiosa para acreditar em mim. Por isso que eu estou falando a questão do fanatismo. Se ele não consegue ter na igreja uma confirmação religiosa, que ele chama de revelação, ele não acredita. Não, o colega perguntou se meu sogro está ouvindo. Não, ele não ouve, não. A Iraci Maria da Silva Zanetti falou a questão da segurança, mas é isso mesmo, Iraci. Essa questão de sempre dobrar o medo das coisas darem errado e por isso gastar mais, é exatamente a crítica que a gente precisa fazer. Muito obrigado, Seonel, pelo superchat. É a crítica que existe sobre a questão das pessoas que acham que a engenharia encarece as coisas. A ideia popular é a seguinte, não, eu não vou contratar um engenheiro, não. Eu vou fazer a obra, vou chamar um pedreiro e fazendo a obra sozinho, sem contratar um engenheiro, vai sair muito mais barato. Sai não. Sai não porque, olha, o que acontece? Você vai começar a sua obra, o engenheiro vai fazer uma coisa que chama sondagem SMTP no chão para ver qual que é a resistência daquele chão. Ele vai trabalhar praticamente com o que precisa. O que o pedreiro vai fazer? O pedreiro vai olhar, vai ficar inseguro e vai fazer você gastar 5 vezes mais na fundação. Acredite. O preço do cálculo do projeto e do desenho do projeto vai sair bem mais barato que o exagero que os pedreiros vão fazer exatamente por ficarem inseguros. Aí o cara não sabe fazer cálculo estrutural, o que ele vai fazer? Ele vai sair socando o pilar de acordo com o que ele acha que está certo. Mas é sempre a mais do que precisa. Aí as coisas vão ficando caríssimas, o processo vai ficando demorado, vai ficando caro. E quando você chega no meio da sua obra, você vai ver que você não chegou no acabamento e já gastou o dinheiro da obra todo no chão. É uma coisa absurda. E as pessoas no Brasil, elas não conseguem entender isso. E elas acham que é assim, eu pagar engenheiro nada. Eu vou fazer um projeto aqui, eu mesmo vou desenhar. Aí fica, tipo assim, eu falo com vocês, olha, no curso de engenharia, na hora que você chega no curso de desenho, você não aprende a virar desenhista, você aprende a realizar o sonho do cliente. E a primeira dica que tem no curso de desenho técnico é a seguinte, não tente inventar se você não tiver criatividade. Leve para os seus clientes os projetos dos melhores designers. Isso é muito interessante, porque olha, eu tive um amigo, contar para vocês uma história do meu tempo, quando eu trabalhava ainda filmando casamento. Eu tive um amigo que filmava casamento e ele criou na cabeça dele que ele tinha que criar tudo. Aí ele começou a trabalhar numa agência de Ponte Nova, uma agência grande, que tinham 2 pessoas, ele e um outro. Todas as vezes que as noivas chegavam para escolher, para conversar sobre a filmagem do casamento, viam esse amigo meu lá, elas corriam. Elas não queriam o trabalho dele, porque ele era criativo, ele queria criar e inovar. Já o outro rapaz, ele não criava nada.
Ele pegou um modelo de filmagem de casamento no interior de Minas, ele pegou um modelo da capital, daqui de Belo Horizonte, copiava aquele modelo e fazia todos os casamentos iguais. E uma coisa interessante, olha, quando você chega e faz um curso de engenharia, quando você faz a disciplina de desenho, a maior prudência que eles te ensinam é essa, olha, vai fazer um projeto para o seu cliente, assina revistas de designer, mostra para o seu cliente as opções. Na hora que ele te fala, é melhor você conhecer os desenhos dos grandes designers para você mostrar para o seu cliente na hora do que você tentar criar. Aí o que acontece? O cara vai e dispensa o engenheiro, o cara acha que está fazendo um super negócio dispensando o engenheiro, aí ele vai, pede o pedreiro para fazer, tira da cabeça dele, ele não tem essa especialidade. O dono da obra não é designer. Ele tira da cabeça dele um projeto que é assim, vai lá, desenha, as coisas tudo errado. Aí começam a acontecer várias bizarrices, porque ele não tem uma preparação técnica para isso. Uma das maiores bizarrices que existem é o recorte do azulejo, o recorte do piso. Quando você chega num lugar e você vê que se olhou para o chão e viu que ali tem um recorte, ou seja, todos os azulejos estão inteiros, todos os pisos estão inteiros. Chegou lá no final, tem um que está pela metade, não teve engenheiro. O engenheiro já pensa nisso, ele pensa, olha, vou calcular toda a obra para dar para caber lajota inteira. Ali o cara calcula, a lajota toda certinha, tem técnicas para você escolher a posição certa do banheiro, tem técnica para você escolher a descida certa para a coluna d'água, tem técnicas para você escolher a distribuição de eletricidade, mas não. O cara quer fazer da cabeça dele, da cabeça do pedreiro, ali o pedreiro pega, passa a tubulação de elétrica, o eletricista chega depois, ele tem que fazer a instalação dentro daquilo que o pedreiro deixou, tudo desencontrado. E o cara acha que economizou no final, com toda a sinceridade. O cara gastou o que ele pagaria para um engenheiro fazer o cálculo estrutural e o design da obra, ele gastou tudo só no excesso da fundação. Só no excesso da fundação ele julgou o salário do engenheiro. E ainda ele vai ter problema, porque ele vai ter horas a mais do cara cortando o piso, porque não calculou as paredes para ficar do tamanho certinho, para não precisar de recorte. Ele vai ter problema na hora de montar a cozinha, porque não calculou o percurso correto da hidráulica, o percurso correto do esgoto. Aí coisa não tem inclinação certa, começa a entupir. Aí por causa de insegurança, e meu sogro faz isso. Por causa de insegurança, o que meu sogro faz? Ele já viu fazer, ele não tem noção de como é que funciona teoricamente. Aí ele pega e coloca, por exemplo, esgoto numa pia, mete um tubo 75 milímetros, ali ele enfraquece toda a parede, toda a estrutura, faz aquela coisa exagerada. Porque, e sai colocando caixa de passagem. Caixa de passagem é o seguinte, gente, a caixa de passagem é uma caixa onde a água chega para evitar que volte cheiro, etc e tal, também precisa inspecionar, tirar gordura, tirar sujeira. Só que hoje existe uma coisa mais moderna, que é o sifão, aquela coisa que fica debaixo da pia e faz assim. Meu sogro ainda vive, e quase todos os pedreiros antigos ainda vivem a ideia da antiga caixa de passagem. Aí o cara coloca uma caixa dentro da sua casa, uma caixa de passagem, dentro da casa. O que essa caixa de passagem faz? Quando ela começa a ficar ruim, ela começa a voltar cheiro para dentro de casa. Os moradores acostumam com o cheiro de esgoto. Toda hora que vem uma visita na sua casa, sente o cheiro de esgoto. O morador acostuma com o cheiro de esgoto. Mas o cheiro de esgoto não é só cheiro de esgoto. Ali vem bactéria, ali vem um monte de possibilidade de doença. E o cara acha que está fazendo vantagem. E tem muita coisa moderna para evitar isso. Você coloca aqueles... Tem um sifão hoje de plástico que você coloca, deu 2 anos, ficou ruim, tira, joga fora, é baratinho. Não, mas ele acha que não, que tem que colocar uma coisa extremamente durável para ficar eternamente ali, a coisa vai encrostando, vai juntando, lodo, vai dando... É difícil atualizar as pessoas que vivem nesse mundo antigo. Eu estou sofrendo isso aqui, estou sofrendo esse drama aqui. Eu imaginava que está em construção, eu imaginava que com 1 mês dava para acabar a obra aqui. 1 mês foi só a teimosia para decidir a primeira coisa. Merlin das Luzes, porque sempre que abro seus vídeos, antes aparecem propagandas da Empíricos, XP Investimentos e bancos privados. Você escolhe isso ou YouTuber trola? Merlin, o mecanismo de escolha de propaganda do YouTube, eu sei que funciona através de leilão. Eu acho, como eu falo muito sobre economia, talvez esse tipo de cliente do YouTube acabe vindo para o meu canal, entendeu?
exatamente porque é uma coisa que eu falo muito, mas não é o dono do canal não escolhe o tipo de propaganda que vai aparecer. Para você ter uma ideia, na época das eleições apareciam propagandas do Alckmin nos meus vídeos, não é eu que escolho isso, é porque eles escolhem exatamente onde eles vão conseguir, talvez, conversar com pessoas que querem ouvir aquilo que eles têm para falar, né? Fernando Henrique. Olha, Fernando Henrique, só faltou o Cardoso. Ninguém solta a algema de ninguém. E os que ainda não foram algemados, mantenham as patas dadas. Né? O Fernando Henrique, moralista, tem até faz jus ao nome. Boa noite, Estopa, Fátima Oliveira, Ribeiro, Léo. Já já o Temer será embaixador do Bozo. E isso vai calar muitos bolsominions. Eu exijo o meu direito de liberdade de deboche. Eu tô doido para isso acontecer. Só falta o Aécio, gente. Tô doido pro Bolsonaro chamar o Aécio pro governo. Léo PF Leia. Não sei, Léo PF. Deve ser, por favor, Léo. Enviei um e-mail para você 2 dias antes da sua filhota nascer. Pena que você não leu. Gostaria muito de vê-lo aqui em BH. Pode me confirmar o endereço que você receba? Manda para mim, Maria, no Facebook, porque aí a gente, no Facebook eu consigo ver. Vamos soltar. Muito obrigado, tá, Maria? A situação ainda pode ser pior, podendo até ter eleições indiretas para presidente. Olha, a Retrovisor nem precisa, porque o nível de controle que eles têm sobre o eleitorado hoje está tão grande que não precisa de eleições indiretas. Eles conseguem decidir as eleições simplesmente fechando com os pastores. Então, não precisa não. João Vitor da Rosa, dá o contato do seu sogro para reformar o meu triplex. Léo, só falta o Temer dar o golpe no Bozo. Não, o Temer não vai dar golpe no Bozo, não. O Temer faz parte do governo do Bozo, que é Caicaco. Léo, mande um abraço para Porto Seguro. Abração para Porto Seguro. Canal Adão Bispo. Olá, tudo bem? Adão Bispo. Aqui. Eu vendo a treta do Adão Bispo com o Profeta, rachando de rir, faço um comentário. Depois vem o Profeta numa choradeira. Eu deixei um comentário lá na página do Profeta, Adão, falando, Profeta, para com isso, faz as pazes com Adão. Adão tá brincando com você, tá dedicando carinho, né? Olha, o cara podia estar fazendo zoeira com gente famosa aí, tá fazendo zoeira com o Profeta, muito engraçado, ficou bom demais aquilo. Eu vou falar com toda sinceridade, o mais engraçado... E assim, tem várias pessoas que fazem vídeos me criticando, e os únicos vídeos me criticando que eu conseguia ver eram os do Profeta, exatamente por causa do nível de desconexão mental que ele tem. E é exatamente aquelas pausas loucas dele. Quem não conhece, gente, vou dar até um jabá para ele aqui. Profeta da Destruição, e depois vem... começa com Profeta da Destruição, depois vem 1 quilômetro de coisa de palavra para frente. E também tem o canal do Adão Bispo. Melhor do que o Profeta da Destruição é a imitação do Profeta da Destruição do canal Adão Bispo. Mas aí eu conseguia ver os vídeos do Profeta do início ao fim, que eu morria de rir, que ele começava a fazer exatamente sem imitou. O Leonardo Estopa... cara, o Leonardo Estopa é... muito bom aquilo. Parabéns pela imitação. Ficou bom mesmo. E parabéns também por ter dado moral para uma pessoa que normalmente os youtubers gostam de fazer imitações, gostam de brincar com os youtubers maiores, né? Você acabou dando moral pro Profeta. Eu acho que ele tem que parar com essa birrinha dele e agradecer. Eu achei muito legal a atitude. Antônio Gilberto, eu acho que o exército deve correr com o Bolsonaro. Quando sua popularidade cair e seu vice, que é general, irá assumir a presidência, onde já se viu um simples coronel ser chefe dos generais. Eu não sei o que vai acontecer, né? Porque o Bolsonaro ainda tem a população. Ele pode... de uma hora para outra, dá um reviravolta aí. Léo, conheço quilombolas que votaram no Bolsonaro. Tem lógica? Rafael. Olha, Rafael, ontem uma pessoa falou comigo que existem muçulmanos bolsonaristas. Os muçulmanos são aqueles que serão humilhados com a transferência da embaixada do Brasil, que está em Tel Aviv, né, embaixada em Israel, para Jerusalém. Mesmo assim, a gente tem muçulmanos bolsonaristas.
Você vê que existe uma desconexão, né? Eu vi tribo indígena fazendo, né, campanha pro Bolsonaro, tá tudo muito estranho. Boa noite, povo progressista do bem. Vamos se inscrever no Clube do Estopa. Dirley Inácio fala. Mais informações, Clicério de Almeida. Muito obrigado, galera que tá fazendo aí essa conexão. Boa noite, Léo. Você acha que Lula sairá antes do Natal? Eu acho que não. Baca Júniors. Leonardo, você é fascista? Eu não sou fascista, não. Por que eu seria fascista? Né? Eu não sou fascista, não. Eu sou, assim, eu fui muito mais compreensivo do que sou hoje. Hoje eu sou muito mais deboche do que antes, mas fascista, não. Não. Viva a anarquia, anarcocomunismo, Natália Bonato. Eu não sei o que seria o anarcocomunismo, né? Teria que chamar o Paulo Cogos para fazer uma explicação do que seria o anarcocomunismo. Boicote ao Carrefour. Minion mal amado mata cachorro. Assassino bom é morto. É caso bravo desse do cachorro aí. O colega Paulo, daquele canal Verdade, comentou sobre isso aí. Bolsonaro, salvador da pátria. Salvador da pátria. Estados Unidos com uma dificuldade muito grande para terem fornecimento de matéria-prima e terem também um povo para poder construir, fazer o trabalho pesado para eles. Aí vem o Bolsonaro para salvar a pátria americana de ter que trabalhar, né? Afinal de contas, ia ser necessário talvez que os Estados Unidos começassem a botar a mão na massa e produzir alimentos para eles próprios. Mas o Bolsonaro, salvador da pátria, vai garantir que os americanos continuem tendo aí que os Estados Unidos continuem tendo esse conforto aí. Então, realmente, Bolsonaro é salvador da pátria. Fale sobre as negociações do Bolsonaro com bancadas e o aumento do número de ministérios contrariando promessas eleitorais. Eu estou curtindo muito o que está acontecendo, Merlin das Luzes. Vamos deixar o governo Bolsonaro realmente assumir. Tá muito legal a forma como ele está enchendo o governo dele de PSDBistas. Foi muito legal o Moro chamar 2 PSDBistas para o ministério dele. Tá legal demais, eu tô curtindo muito. É lógico, eu falei, vou exercer o meu direito de deboche. Hoje é bem diferente de antes. Antes eu tinha um amor tão grande à sociedade brasileira que eu lutava arduamente pela orientação dessa sociedade. Depois do tapa na cara, o que eu quero hoje é ver o Bolsonaro envergonhar o eleitorado dele mesmo. PSDB virou centrão, nem eles aturaram o coiso. O PSDB é muito de ir para onde o vento toca, tá? O PSDB é parte do governo Bolsonaro já e vai continuar. Abraço de Ubu. Léo, mande um abraço para Ubu. Queca e Caco. Abração para Ubu, Espírito Santo, pertinho do Guarapari. Data 10, porque eu falo Guarapari, porque Guarapari faz parte de Minas, né, Caca? Que você sabe disso. Léo, boa noite, boa salvador da pátria, que o pariu. Léo, fala do valor do novo salário mínimo, 998, né? Esse aí é até patético, imaginar que o salário mínimo não sobre 10% do que sobe o salário dos juízes, né? Mas eu acho que é até bem condizente, né, com o governo Temer. Hoje vi uma pessoa falando que está esperando o socialismo morrer na Europa para ir para lá, é mole? Tipo assim, o brasileiro vira-lata falando que está esperando o socialismo morrer na Europa, né? Aí vai ouvir, olha, eu vou falar com vocês com toda sinceridade, a maioria dos eleitores do Bolsonaro que estão na Inglaterra, os eleitores do Bolsonaro que estão na Inglaterra que eu conheço dão tombo no governo inglês para receber bolsas. Olha, eu estava observando as pessoas que eu conheço de dentro da Inglaterra que fizeram campanha para o Bolsonaro. A maioria delas só nega impostos, recebe dinheiro, trabalha, recebe dinheiro na mão para não pagar impostos, ou então recebe auxílio moradia e finge que não trabalha para receber auxílio moradia. E é exatamente por causa de brasileiros como esses que estão esperando acabar o comunismo na Europa que o inglês votou para sair da União Europeia, porque esses brasileiros fazem cidadania italiana, vão morar na Inglaterra e ficam dando tombo no sistema inglês. É esses brasileiros aí que falam que querem ir para, né, que estão só esperando para ir para a Europa, esperando o comunismo acabar. Eles ficam lá, assim, usufruindo, né, do socialismo da Europa e agora estão querendo acabar com o socialismo da Europa.
Boicote ao Carrefour. Meu irmão mora em Guarapari, bolsominion até a morte. Já bloqueei ele. Adora generais. Deixa... Merlin das Luzes, o que acha do Rui Costa Pimenta? Ele é contrário a você, pois é pessimista, enquanto você achava que Lula seria solto e o Bolsonaro nem seria candidato. Olha, Merlin das Luzes, eu acho o Rui certamente, para mim, é o melhor comentarista do mundo, né? É o que mais tem condição de fazer previsões. Eu tenho, para mim, que não é interessante eu tentar copiar os comentários das pessoas. Apesar de eu admirar muito o Rui, eu continuo fazendo os meus comentários baseado no limite de conhecimento que eu tenho, usando as ferramentas que eu tenho. O Rui faz um comentário muito político, eu faço um comentário mais técnico. Eu imagino qual que será a melhor opção para acontecer nesse momento. Por que o Bolsonaro conseguiu resistir e conseguiu se eleger? A resposta é muito simples. Ele utilizou de vários meios ilegais para chegar ao poder. O que nós não esperávamos é que o Bolsonaro conseguisse ganhar também o poder aeciário. O que aconteceu na reta final? Eu imaginava que o poder aeciário ia prejudicar o Bolsonaro para ajudar o Alckmin, né, que é do mesmo partido do poder aeciário, mas não. O poder aeciário permitiu que o Bolsonaro utilizasse o Caixa 2 do impulsionamento de WhatsApp, fake news, né, permitiu que o Bolsonaro fizesse entrevistas na Record no momento que os outros candidatos estavam em debate. Então, assim, nós tivemos uma realidade completamente atípica. Eu não esperava que a pouca vergonha do poder aeciário seria tão grande a ponto de permitir todas essas distorções. Qualquer analista brasileiro, né, imaginava que a gente teria eleições menos sujas do que essas que tivemos. Então todo mundo errou a análise exatamente por isso. Onde que a gente ia imaginar a possibilidade de uma pessoa usar um Caixa 2 que hoje estima-se 1,8 bilhões de reais? A gente não imaginava isso. A gente imaginava sim um Caixa 2, mas não um super esquema de Caixa 2 para impulsionamento de WhatsApp. Então isso aí, óbvio, onde que a gente imaginaria que, olha, se a gente não tivesse vivendo uma circunstância em que o poder aeciário brasileiro está fazendo vista grossa, porque a outra opção seria o PT no poder, então por que o poder aeciário está fazendo? Olha, a gente sabe que está errado, mas se a gente der causa, a gente vai dar causa para o PT. Então, para evitar a possibilidade de dar causa para o PT, os caras permitiram a utilização de igrejas na campanha. Isso não pode. Isso não pode. Todas as igrejas desses grupos maiores de igrejas estavam exibindo a mamadeira do kit gay, a mamadeira erótica, em telões. Então isso é uma coisa que jamais foi vista em qualquer lugar do mundo. Ninguém no mundo imaginava que no Brasil seria possível utilizar as igrejas para falar que o Haddad estuprou uma criança de 7 anos, utilizar as igrejas para falar que a gente teria um kit gay, que a gente teria uma mamadeira em forma de pênis. Tudo isso são coisas que ninguém imaginava que aconteceria no Brasil, né? Então, o Rui também não imaginava isso. O que o Rui falou que é muito sensato é o seguinte, olha, se não deixarem o Lula candidatar, é mais seguro boicotar as eleições para evitar o que aconteceu. Não boicotou as eleições e o Bolsonaro ganhou. E hoje precisamos admitir que ele ganhou. Simples assim. Se todos os partidos de esquerda tivessem boicotado as eleições, o argumento hoje seria muito maior. Todos boicotaram as eleições em favor do Lula. Eu defendi isso até o último momento. A grande realidade é que o que eu não sou é pirracento. Entendeu, Merlin? Por exemplo, tiveram vários canais que estavam apoiando o Ciro Gomes, que depois da derrota do Ciro, eles vieram falando agora é anular para vingar do PT. Não. Eu penso na diminuição do dano. Então, no momento que a gente não teve a tão sonhada chapa única de esquerda, a gente não teve uma união das esquerdas para lutar pelo Lula livre, eu fui lutando até o final com aquilo que a gente tinha para reduzir o ganho. O que a gente tinha para reduzir o ganho? Tentar transferir os votos para o Haddad. Essa coisa de simplesmente pirraçar e falar, não pode ser assim, já que o Lula não foi candidato, eu acho que não tem que votar em ninguém. Isso não ia ajudar em nada.
né? Então, mais uma coisa que eu admiti sempre, olha, tirou o Lula das eleições, fraudaram as eleições, simples assim. Só que como a população não está percebendo isso, eu torço para que o Bolsonaro seja um bom educador e ensine essa população pobre brasileira que eles são pobres, isso é muito importante, é uma coisa que só o Bolsonaro tem condição de fazer por nós agora nesse momento, ensinar o pobre que ele é pobre. Pessoal, eu queria agradecer muito vocês pelas participações hoje, vou colocar aqui a reprise do programa de hoje para rodar e peço vocês que compartilhem, quem ainda não curtiu, não assinou esse canal, por favor assine, quem não curtiu a publicação, por favor curta e fiquem aí durante a reprise porque o bate-papo corre solto por toda a madrugada. Então muito obrigado pessoal e até mais tarde na TV 247 no programa